não existe aula melhor de sociologia do que você participar de uma manifestação. É ali que você entende a natureza do Estado, a natureza da instituição policial, enfim. Tira. A Polícia Militar atua para não trazer nenhum prejuízo para a sociedade. E porque com violência tem notícia, né? Eles jogaram também com as contradições da imprensa e com a obviedade, tem violência, tem notícia, não é pacífica, não é nada a manifestação, né? Junho de 2013. Iniciadas pela questão do transporte público, manifestações tomam as ruas de todas as capitais e mais de 100 cidades Brasil afora, reunindo, no ápice, entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, os protestos foram em sua maioria pacíficos, mas no resto do país se multiplicaram cenas de violência, com intensos confrontos entre policiais e manifestantes. Este documentário não pretende analisar os protestos em si. Seu foco é a questão da violência em manifestações. E teve um impasse, um começo de negociação, e aí as bombas começaram a ser lançadas e aí começou o pau, né? A polícia começou a bater geral, mesmo quando as câmeras de TV estavam filmando, eles não se intimidavam, né? Você vê que o freio estava liberado, né? Como poucas vezes, eles estavam se sentindo à vontade e representando aquele pedido de basta, tal. E aí virou história, né? Porradaria generalizada, né? Tanto é que a própria polícia de São Paulo foi um vetor assim, para a realização daquelas manifestações, daquela transformação da natureza daqueles 20 centavos, que era a questão de transporte público, passe livre em São Paulo. A ação da polícia de São Paulo foi determinante para politizar mesmo de vez, não que não seja político, claro, a questão do passe livre, por favor, mas de botar uma agenda maior, assim, uma agenda que traga a questão que abrange a própria ação policial. Apesar de ter ganho destaque em 2013, a questão da violência em manifestações está longe de ser uma novidade. Desde sempre, né? A cara da polícia não mudou ao longo desses anos, né? As manifestações sempre foram duramente reprimidas. Desde que a primeira manifestação que eu fui, já conheci o que era bala de borracha, spray de pimenta, gás lacrimogêneo, isso desde sempre. Em 2005, 2004, 2005, depois 2007, depois 2011, nós passamos muito rápido pelas fases de distensionamento e negociação e entramos muito rápido na fase de uso da força, né? E o uso da força sempre é ruim para todo mundo. A Polícia Militar de Santa Catarina, em 2004, 2005, está completamente perdida. Assim, tipo, é visível, se tu olhar, quando ela começa a utilizar a força física, ou usar os meios coercitivos, ela descambou, porque a polícia, a grande questão era defender a ponte. O Dário Berger, prefeito então, ele chegou: ninguém vai fazer xixi na minha perna. Acho que foi essa frase, o prefeito falar isso, mas tudo bem. E, tipo, ninguém vai fechar a ponte enquanto eu for prefeito aqui. Então eles acastelaram a polícia na rodoviária para impedir ali a chegada à ponte, só que concentrou a polícia toda ali. A manifestação foi para a ponte, uma massa de 5 mil, entre 5 mil e 10 mil pessoas, foi para a ponte, contornando Rita Maria, e a polícia veio com tudo, mas uma desproporção, assim, cavalaria, cachorro, tropa de choque. A Polícia Militar ela tem uma missão constitucional bem ampla, que é a preservação da ordem pública. Essa preservação da ordem pública se dá em 4 grandes dimensões. A segurança pública, que é a ausência de crime, a tranquilidade pública, que é a ausência de desordem,
a salubridade, que é a ausência de risco para as pessoas, e a proteção à dignidade, à dignidade da pessoa humana. Então, nessas 4 dimensões é que a gente pauta a nossa intervenção em todas as ocorrências e também nas ocorrências que envolvam manifestações, passeatas, atos culturais de protesto que ocorrem em via pública, tudo que ocorre no espaço público. O nosso protocolo, ele sempre é voltado para a mediação do conflito. Essa estratégia vai evoluindo, sempre pensando em preservar, de um lado, o direito de quem está se manifestando, né, que são direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição. O direito a se manifestar, o direito de se reunir, o direito de ir e vir. E, por outro lado, garantir o menor impacto possível dessa manifestação para a comunidade, para a sociedade como um todo. No entorno, nas vias de acesso, nos desdobramentos dos trancamentos de via, da obstrução de órgãos públicos. E eu poderia dizer que, numa terceira parte, garantir o lado do Estado, que envolve desde a proteção da segurança, a garantia da segurança dos agentes envolvidos, dos policiais e outras autoridades envolvidas, até a questão da aplicação da lei. É porque a polícia diz que age com violência para manutenção da ordem, mas a ordem para a polícia é a normalidade do dia a dia, ou seja, é a não ocorrência de manifestações, sejam elas de qualquer tipo, podem ser manifestações pacíficas, mas se você para o trânsito, isso já vai contra a manutenção da ordem, na ótica policial. Então, geralmente, para impedir que as manifestações ocorram de forma efetiva, a polícia tende a atuar no intuito de conter, né, esse conjunto de manifestantes, esse conjunto de pessoas, para que eles avancem no seu objetivo de chegar, seja a ponte, aqui no exemplo de Floripa, beira-mar, enfim, de chegar a pontos que alcancem visibilidade, que deem visibilidade para a manifestação. O problema é que, assim, quando uma manifestação tem que lidar com a polícia como digamos, interlocutor dela, o único interlocutor do aparelho político institucional da nossa sociedade, é extremamente problemático, porque esse único interlocutor só vai falar com a manifestação nos termos de uma crise. Que é muito curioso, porque os policiais, quando eles se referem ao que eles estavam fazendo nas manifestações, no final das contas, era gerenciamento de crise. Ou seja, tipo, o fato de sair pessoas na rua, se aglomerar, é uma crise a ser resolvida para a polícia. Bom, a atuação da Polícia Militar em uma manifestação é sempre preservar o direito de livre manifestação. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, principalmente incisos 15 e 16, que é garantido, né, ao cidadão que se faça manifestação, desde que seja para fins pacíficos, né, de forma harmoniosa. A pessoa, ela estando reunida, né, em grupos, ela manifestando o interesse do grupo, o interesse individual, de forma pacífica, ela tem todo o direito preservado e garantido pela Polícia Militar. Então a nossa preocupação é que a incolumidade física dela esteja preservada. Mas só que um ponto também a ser destacado é que essa manifestação, ela não tem o direito, não pode acabar prejudicando os demais. A manifestação, ela é um ato livre, né? Ele pode acontecer de forma espontânea, pode trancar via, pode, né? Eles podem, tu não tem controle sobre uma manifestação, né? E tipo assim, isso aí é decidido pelo movimento na hora do que a coisa está acontecendo, entendeu? A polícia não pode impedir. Tá? O direito à manifestação, ele é livre e a polícia tem tão somente garantir o direito de manifestação. A polícia, ela, numa manifestação, como aconteceu em Floripa, pelo menos no caso de Floripa, ela tem basicamente duas coisas a fazer. Assim. Uma é garantir a ordem pública, no caso, tipo, fazer com que aquele bolo, que aquela massa de pessoas disturbe o menos possível a ordem urbana, dos fluxos urbanos comuns, assim.
E outro é fazer uma espécie de cordão de isolamento político daquele fenômeno político. De um modo geral, os protocolos que nós temos utilizado com sucesso, né, e quando utilizados em Florianópolis, envolvem a chegada no local de uma maneira não agressiva, a utilização de um elemento de ligação, comandante da operação ou alguém designado por ele, para identificar as lideranças dentro do movimento e buscar estabelecer contato e destensionar a situação. Então, por exemplo, normalmente, além de se apresentar, o comandante estabelece um acordo inicial de não uso da força sem aviso prévio. Então a polícia militar tem um protocolo. Então o que eu estou fazendo? Pode admitir com vocês que o fechamento da via sem aviso prévio em local, nesse local, não é legal. Não é legal do ponto de vista de legalidade. Então, como força legal, eu estou fazendo a primeira solicitação, para que vocês abram a pista. Quais são as regras? Nós não vamos usar a força sem um aviso prévio. Não vamos usar, mas essa é a primeira advertência para que vocês devem abrir a pista. Tá certo? Tá certo? Tá compreendido? Não compreendido pela senhora? Tá. Então, muito obrigado. Se parte sempre dos meios menos traumáticos para os mais traumáticos. A escala de uso da força. Primeiro começa com essa presença ostensiva, depois os sonoros, vai para os agentes irritantes, agentes explosivos, até chegar nas munições de impacto controlado. A munição de impacto controlado é o último estágio da força não letal. Quando tem uma variedade grande de granadas lacrimogêneas, de emissão de gás lacrimogêneo, dois exemplos aqui é a 300TH, que é uma granada que se divide em três partes, né? Que ela, dentro da granada tem essas três pastilhas, nada de movimentos aleatórios, chamamos de bailarina. Então essa granada ela não fragmenta, não explode, ela é uma granada de plástico. Ela, ao ser detonada, também depois do tempo de retardo, ela faz movimentos aleatórios no chão. Essa é uma granada de efeito moral, que ela tem a explosão de 175 decibéis e dentro dela tem um pó inerte. Então a gente chama de granada de efeito moral por quê? Porque ela troca a prioridade do agressor. Ele vai ser contaminado com aquele pó inerte, então ele vai querer sair da manifestação, parar de fazer o que ele está fazendo para tentar se lavar. Essa é uma granada que tem também, além da explosão de 175 decibéis, tem cristais de gás lacrimogêneo. Então, ele, em contato com a pele, com as mucosas, ele causa uma ardência muito forte, também no intuito de dispersão de multidão. A GL 308, que é a explosão mais pimenta ao invés de lacrimogêneo. É bom dizer que a munição de impacto controlado, ela é a última, deveria ser utilizada como a última força da escala do não letal. Por isso que existem agentes químicos e agentes de fumaça que podem ser utilizados e devem ser utilizados antes de disparo de bala de borracha. Em 2010, eles começaram a usar taser, que é uma maquininha de choque, que, cara, o efeito dessa arma na manifestação, o cara que teve a ideia da polícia, o cara é muito esperto, porque o que eles faziam? Eles cercavam a manifestação de policial, a linha final de policial, que estava junto ao fundo da manifestação, aos últimos, eles ficavam tec, 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 tec. Neguinho chegava ali, pá, 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 dava um choque aleatório, sabe? Tu tá aqui andando, conversando, a gente tá ali conversando, pá. Aí, pá, leva um choque, ô, filho da mãe. E o policial, filho da mãe o quê? E, tipo, aí tu já fica assim. Aí o outro, pá, uma guria, pá, vai indo choque. Chega um momento que o simples barulho da coisa já faz todo mundo andar rápido, assim. A manifestação, a polícia, ela chegou ao ponto de conseguir ditar o ritmo da manifestação através do taser. Tem a capacidade de dominar um suspeito, ou, vamos supor, eu errei o disparo, eu faço a correção com o segundo disparo. Ou eu posso dominar até duas pessoas de forma independente.
Digamos que eu acertei 2 pessoas de forma independente, eles estão tentando levantar e aprender fuga. Eu posso pressionar o botão de novo e energizar eles novamente. E os policiais, na hora de usar a força física, eles procuram de alguma forma legitimar ou contar aquele ato que, por exemplo, o manifestante é violento através de termos técnicos. Se houver depredação, que houver algum tipo de violência, algum tipo de ato que possa ser ilícito, a Polícia Militar tem o dever legal de intervir e ela estará preparada para isso. Em todos os momentos em que a polícia teve que atuar, sempre buscou agir pela lei, né, tendo por base a técnica, a lei. Então, quando eles vão nesses movimentos, eles acompanham, eles já têm um acompanhamento anterior de como que isso vai acontecer, tá? Já tem assim, por exemplo, nós não queremos que fechem a ponte. Então, eles já se posicionam no sentido de impedir que os manifestantes se dirijam a determinadas localidades, porque eles querem não só orientar, mas eles querem dar a orientação, eles querem direcionar a via com que os manifestantes podem ou não utilizar, né? Que é uma discussão muito grande se eles podem ou não fazer isso, né? Nosso entendimento é que eles não podem, mas é justamente nesse sentido, assim. Então, eles criam um ato para fazer um confronto, para daí poderem atuar dentro do limite da legalidade, né? Porque daí, a partir do momento que tu incentiva a prática de alguns crimes, ou alguns abusos, ou algumas violências, é o poder, dever da polícia de atuar naquelas situações. Por isso que é de criminalização. E o fato de ser a polícia ali é determinante para essa criminalização, porque é aquele elemento do Estado que lança as leis, né? E a lei para a polícia, eu achei muito curioso que os policiais eles falavam rindo, assim. Cara, tem horas que os policiais, os manifestantes estão fazendo algo que é ilegal. Por exemplo, tem sempre uns idiotas que fumam maconha. Isso aí é o termo que os caras falam. Maconha não é manifestação. Tá pedindo para ser preso, mas tem horas que a gente não pode prender, porque a gente for lá prender o cara no meio da manifestação, vai criar tumulto, que pode fazer com que perca que a ordem pública seja colocada em risco. Mas às vezes os caras não estão fazendo nada de errado, mas a gente tem que tornar ilegal. Os caras falando, porque no final das contas pode afetar a ordem pública. Sabe? Então a lei é um instrumento, é com algema, a arma. Eles vão eles ficam traçando fronteiras para poder criminalizar ou não conforme as finalidades de cada momento. Quem coloca a finalidade, no final das contas, é essa necessidade de gerenciamento e controle da manifestação. O catracasso, como aconteceu ano passado, em 2013, que vários estudantes estavam sendo incentivados a pular a catraca, ou seja, deixando de recolher a tarifa para as empresas de transporte coletivo, a polícia naquele momento o que fez? Criou um conflito. Para quê? Para poder atuar. E para se colocar à disposição da estrutura militar, da hierarquia, porque o que move aquele policial que está na rua são as ordens. Ele não tem muita autonomia. Vai indo pelaquela escadinha da autonomia, da hierarquia, que chega talvez ao comandante geral, ou secretário de segurança, governador, por aí vai. Tudo bem, mas não é por isso. Eu não posso descumprir uma ordem para favorecer o direito do senhor. Não é no caminho, não. Então o senhor está concordando comigo que essa ordem é contra a lei. Se é contra a lei ou não, o senhor tem que dizer. O senhor está falando. Mas o senhor é o agente da lei. E historicamente, o que a gente verifica é que nada acontece nas forças policiais. Entendeu? Eles atuam supostamente dentro da legalidade, exacerbam todos os poderes a eles atribuídos e nunca são punidos dentro da corporação, mesmo que reconhecida o abuso de autoridade, a ilegalidade da atuação. E sistematicamente a gente vê arquivamento de processos administrativos de agentes do Estado que deveriam pautar pela atuação dentro da legalidade. Então,
né? Não é nenhuma questão, é ilegal, mas ele não vai ser condenado nunca. Todos os relatos, né, todas as notícias, as informações de pessoas que tenham, por alguma forma, informações ou tenham vivenciado algum ato considerado abusivo, se manifestaram, levaram conhecimento da polícia, seja por conta da ouvidoria ou por conta da própria corregedoria, registraram, tiveram submetido o exame de corpo de delito. Então, assim, esse trabalho foi feito, está sendo realizado. E, assim, a nossa principal, nossa missão é atuar tendo por base a lei. A nossa preocupação é saber que o nosso policial ele foi lá, cumpriu a lei, dentro dos preceitos legais, dos parâmetros legais, do procedimento, da técnica, atuou de forma a proteger o cidadão e eventuais situações em que, por algum motivo, ele tenha exacerbado nessa força, nesse poder, ele possa ser identificado e ser responsabilizado na medida daquilo que ele tenha cometido. Quando sai da normalidade, quando há algum tipo de atitude do cidadão que não corresponde ao que seria normal, que conturba a ordem pública. Nessa iniciativa que eles têm para conter, eles vão agir com bastante violência sobre os manifestantes, que muitas vezes respondem da mesma forma. Ao serem agredidos, não respondem de forma pacífica, assim, como eu poderia dizer, mas dentro da lógica que eu falei anteriormente. A polícia agride pessoas. Manifestantes, quando são, entre aspas, violentos, essa violência se dá contra objetos, né? Porra! Vocês estão defendendo quem, cara? Caralho! Vocês estão defendendo quem, cara? Se teu ônibus é problema, se tua pessoa não é, porra! Se tua pessoa pode, se teu ônibus não pode, caralho! Isso é uma discussão que vem rolando desde os anos 2000, né? Desses grupos antiglobalização no mundo, né? Então tem desde Seattle, na Europa, a Alemanha, essas manifestações anti-ALCA, que nos Estados Unidos, principalmente, começou a discussão de como a não violência ajuda o Estado. É uma tática política mesmo, né? Uma estratégia de rua que vem sendo consolidada e discutida para ter um resultado político mais efetivo, né? É um movimento de defesa dos manifestantes, né? Um movimento que está lá inicialmente
para assegurar a integridade física dos manifestantes como um todo, a manifestação como um todo, em relação às agressões policiais. A própria existência de grupos como o Black Bloc, que, enfim, acabam quebrando vitrines e tal, aquela coisa toda, é uma reação à polícia, à presença da polícia. E a polícia... Olha, eu vou te dizer que ninguém virou os carros aqui na UFSC antes da polícia agredir. Ninguém quebrou o centro de Florianópolis em 2005, não teve quebra de lixeira, de orelhão, de vitrine e coisa assim em 2005, antes da polícia agredir. A polícia acaba catalisando assim, os confrontos. Nessa perspectiva, a partir do momento que tu criminaliza por condutas de crimes patrimoniais, crimes de natureza, sabe, de conduta social, e tu não presta atenção no porquê que aquelas pessoas estão ali, né, daí tu deslegitima o processo de luta e não foca na questão central, que é a luta por direitos, e que é esse o mecanismo que as populações e os movimentos sociais têm de enfrentamento. Em primeiro lugar, quando você deslegitima a polícia militar como interlocutor, você está cometendo um erro, porque a função da polícia militar é ser a interlocutora nos conflitos que se dão no espaço público. A mediação do conflito no espaço público talvez seja o principal papel das polícias ostensivas desde a sua criação no modelo francês. A maneira de se manifestar, na verdade, ela esbarra na frustração por não atingir os mecanismos mais profundos que guiam as infraestruturas, as superestruturas sociais, que guiam, né, o comportamento do dia a dia, que guiam a produção de leis e assim por diante, que talvez gerem uma sensação de frustração, uma sensação de impotência. Na medida em que ela é apresentada como representante do Estado democrático de direito numa situação de manifestação, dá para ver que não vai ser discutido com o Estado democrático de direito, ou com, no caso, o representante dele, questões que levaram àquela manifestação. No caso, transporte público aqui, transporte público em São Paulo, ou que seja em outros lugares. Tu vai discutir trajeto. Tu vai discutir se pode passar aqui ou não pode passar aqui. Vai discutir se pode fechar aquela rua nesse momento. Pode fechar Paulo Fontes? Não pode fechar Paulo Fontes. Pode agora? Pode. Fica nessa... que não é político. A preocupação da manifestação, grande parte dela se volta a poder circular. Que é parte, querendo ou não, da manifestação. Só que quando eu falo desse dispositivo, eu estou tentando apontar que o problema é que todo o fluxo reivindicatório, toda a ação política daquela manifestação, ela acaba sendo barrada nesse cordão de isolamento que impede que essas demandas elas sejam levadas até as instâncias que elas teriam que ser levadas. Assim. A polícia se coloca entre, no caso daqui, o prefeito, que era o representante político ligado à questão do transporte público, e os manifestantes que queriam, de alguma forma, resolver isso. Quebrar essa postura ideológica de que qualquer submissão a qualquer regra representa uma interferência do Estado no direito de se manifestar. Quer dizer, uma coisa é pautar quais são os seus gritos de ordem, quais são as suas bandeiras. Outra coisa são aspectos pragmáticos de qual é o teu comportamento em determinado cruzamento, ao passar por uma escola, ao cruzar na frente de um hospital, ao fechar uma área comercial. Então, essa distinção mais pragmática, eu acho que poderia reduzir o uso da força. Eles se dizem os legítimos interlocutores, né? Eles se colocam nessa condição de serem as pessoas treinadas a fazer gerenciamento de crise. E tá ali para isso, entendeu? Tipo assim, muitas vezes a resposta dos poderes executivo e legislativo vem através da presença policial. Né? As pessoas não se dispõem a dialogar e querer
sair, né, até por uma questão de proteção, como muitos falam, para ver o que o povo tá precisando, né, tá reivindicando nesse processo. Isso diz muito sobre o que é a nossa democracia, né? A nossa democracia, ela é exercida de 2 em 2 anos, quando o eleitor deposita o voto dele na urna, e a partir daí, na visão do Estado, ele está impedido de fazer política, né? Qualquer forma de tentativa de organização mais direta, tudo isso vai ser rechaçado, vai ser reprimido, não é bem visto aos olhos do Estado. E quando a população se organiza em torno de uma pauta, como a pauta do transporte, como a luta pelo passe livre, pela redução das tarifas, ou até mesmo da tarifa zero, a resposta que o poder público tem, que o Estado tem, é a polícia reprimindo, né? Nunca se abre os gabinetes onde a política é exercida para que a população possa de fato participar da elaboração das soluções e decidir, né, o que ela quer, que modelo de transporte ela quer, que modelo de ocupação da cidade, né, de plano diretor, decisões sobre orçamento. Tudo isso o cidadão comum ele é impedido, né? E aí, a partir do momento que você não tem poder nenhum de decisão sobre nada, né? Não existe espaço, canal de diálogo nenhum, a única alternativa que se coloca é a alternativa da mobilização de rua. Cada um a seu modo imagina estar defendendo ideias que acha certo e que acha que não encontram eco na estrutura de democracia atual, né? Então, nesse ponto é que o policial militar no local tenta se estabelecer como um juiz na cena, tenta se estabelecer como um mediador de conflito, para garantir que o mínimo de prejuízo para todos aconteça, sem um prejuízo também irreparável para a aplicação da lei, para a mediação do conflito, né, para o funcionamento da cidade naquele momento. O que poderia reduzir o uso da força nas manifestações? Então, em primeiro lugar, eu acredito que o estabelecimento de canais legítimos de negociação, de intermediação, de interlocução, mais do que negociação, entre a sociedade e os escalões de poder, sejam eles formais ou informais, se mantido de uma maneira contínua, de uma maneira transparente, de uma maneira aberta, seriam uma forma de evitar que manifestações chegassem ao último estágio de violência. Então, a sensação do indivíduo ou dos coletivos de que tem com quem conversar e de que essa conversa é legítima e produtiva, desmobilizaria esse espírito belicoso que vem para as manifestações. Eu creio sim que se a gente pudesse avançar, radicalizar a nossa democracia, esse modelo, esse tipo de mobilização seria menos utilizado, né? Mas isso desde que as pessoas se sintam participantes e tenham espaços para participar de forma efetiva na vida política. Não é contra o povo, não. A população, cada dia que passa, está mais consciente do seu papel. E a polícia também está consciente do papel da população. A gente não é contra vocês.